faço uma saudação especial à nossa protocolo Nancy, ao Sérgio Castro e ao Fred, porque eu já tinha falado anteriormente, e a Márcia, secretária do clube, que deu um grande apoio para que eu estivesse aqui, nesse momento, com vocês. Então, agradeço a todos. Na realidade, essa apresentação de hoje, a ideia, só o host é que está podendo apresentar. Eu não estou conseguindo share aqui. Na hora que eu botei o share, deu problema. Será que você consegue mudar isso aí? Eu tô tentando, peraí. Quem share, only host... Ah, não, Agora já foi mudei. all participants. Agora foi. Agora eu mudei. Uhum. Então, todo mundo está vendo aí? Sim, perfeito. Só vou agora colocar aqui no modo cheio. Bom, nós preparamos essa apresentação porque nós queremos engajar os companheiros nessas comemorações dos 100 anos do Rotary no Brasil, do rotarismo no Brasil e do Rotary Clube do Rio de Janeiro. E a data foi escolhida exatamente por ser o aniversário do Rotary Clube do Rio de Janeiro, o momento em que Rotary Internacional publicou que nós poderíamos ter o primeiro clube funcionando no Brasil. Então, esse foi o motivo da escolha da data e é também o motivo da importância dessa comemoração dos 100 anos. Estamos no Brasil desde 1923 e chegamos a 2023, 100 anos. O que nós fizemos nesse período? Então, eu conheço muitas das realizações do Rotary Clube São Paulo. A escola que vocês têm, que é fantástica, que o Brasil inteiro admira, também é uma obra sensacional. Mas quantas outras coisas o Rotary Clube São Paulo fez e que nunca foram quantificadas? Gostaria que todo mundo pensasse nisso. E eu vou dar um exemplo a vocês. Até mais ou menos 4 anos atrás, morava no Brasil uma companheira nossa que continua sendo companheira, que muitos de São Paulo conhecem também, que é a Christa Bornhoff-Grün. Christa é uma alemã que passou conosco no clube alguma coisa em torno de 20 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, e que deixou uma contribuição fantástica do ponto de vista de projetos de subsídios equivalentes. Quando a Christa estava para voltar para a Alemanha, ela me pediu que eu falasse na despedida dela. E nós fizemos um levantamento de quanto ela conseguiu em projetos de subsídios equivalentes. E, companheiros, uma pessoa trabalhando, uma rotariana trabalhando, com o engajamento de outros clubes que estavam emparcerados com o Rotary Clube do Rio de Janeiro, tanto clubes brasileiros quanto clubes de fora do Brasil, com a participação que a gente sabe que é de 50% de Rotary Internacional, mas os projetos que a Christa conseguiu nesse período e que o clube nunca havia quantificado, da maneira que foi quantificado naquele momento, ultrapassam a marca dos 20 milhões de reais. Quando a gente para pensar, desses 20 milhões de reais, aproximadamente 15 vieram de fora. E 5 teriam sido de clubes brasileiros, né? Do Rotary Clube do Rio de Janeiro, com os clubes que emparceraram. Então, efetivamente, o serviço prestado pelo Rotary é muito maior do que aquele que a gente consegue perceber. Porque quando eu apresentei esses números para os nossos companheiros na presença dela, ninguém tinha noção. Todo mundo sabia, e eventualmente até alguns achavam, entre aspas, repetitivo, que mais um projeto foi feito, mais um projeto foi feito, porque os projetos não são grandes, não são projetos de milhões de dólares, né? São projetos pequenos. E a gente o tempo todo estava ouvindo falar naqueles projetos com o Rotary Clube emparcerado, né? Com o Rotary Clube A, B, C, D, E, um número enorme de projetos que nós nunca tínhamos quantificado. Nós temos no Rio de Janeiro, como o Rotary Clube tem em São Paulo, como o Rotary Clube da Bahia tem um projeto fantástico, uma escola Rotary. Quanto foi investido nessa escola Rotary ao longo dos anos em que ela está em operação? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, no caso da escola do Rotary Clube da Bahia, que é diferente da escola de São Paulo, a do Rotary Clube da Bahia é voltada para uma população efetivamente carente, numa área muito carente, e o modelo encontrado para que essa escola tivesse sustentabilidade foi de parcerias. Mas sempre em Rotary você tem que ter parcerias. E a escola Rotary da Bahia, de Salvador especificamente, que fica na subida da Lagoa do Abaeté, tem 3 mil alunos. Se a gente colocar ao longo do tempo a contribuição dessa escola, eu fui rotariano no Rotary Clube da Bahia há 26 anos atrás, porque tem 26 que eu estou no Rotary Clube do Rio de Janeiro. Então, nesse período, quanto foi a contribuição dessa escola para a sociedade local?
quantas pessoas se formaram no ponto de vista de primeiro e segundo grau nessa escola. As parcerias feitas com o Senai e com o Senac, que formam uma série de profissionais que eventualmente nem estudaram na escola. Quanto vale isso? Nós não sabemos quantificar. Talvez o São Paulo, hoje, por ser o clube, vamos dizer assim, mais pujante, tá, do ponto de vista de capacidade econômica que nós temos no Brasil, talvez vocês tenham até um certo controle disso, mas não um controle total. E aí a gente passa para uma outra, vamos dizer assim, um outro viés que a gente também tem que analisar, e como quantificar as nossas contribuições individuais, fora do Rotary, mas que foram dadas como rotarianos. E aí eu vou pegar aqui 2 ou 3 exemplos do Rotary Clube do Rio de Janeiro, só porque se a gente fosse pegar de todos os clubes, a palestra demoraria mais do que os 20 minutos que me foram concedidos. Então, para não estourar o tempo, eu quero aqui trazer um exemplo de um companheiro nosso que faleceu recentemente, faleceu há mais ou menos 6 meses atrás, Rui Barreto, que alguns dos aqui presentes devem ter conhecido pessoalmente, uma figura agradabilíssima. O Rui foi presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e foi um dínamo naquela época. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, naquele momento, teve um protagonismo enorme no Brasil. Era um momento de governo militar, o presidente era o João Figueiredo. E o Rui me contou por 2 vezes, então eu não tenho dúvida do que eu vi. Tá? 2 vezes em conversa só eu e ele. E aqui eu não estou ferindo a LGPD, primeiro porque o companheiro não está mais conosco, mas porque é fato público. Ele disse, Ricardo, quando eu era presidente da Associação Comercial, ele rotariano, o presidente da República me ligou várias vezes. Eu falava com ele semanalmente. Evidentemente que eu ligava para ele muito mais do que ele ligava para mim. Mas algumas vezes, pela importância da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o próprio presidente me ligava. Então, ele me contou histórias de como o prestígio que ele tinha naquela época fazia com que ele atuasse, e ele atuava sempre de forma que deve atuar um rotariano. Será que a gente leva isso em consideração? Não, normalmente a gente não leva isso em consideração. Tá? Eu, na palestra que fiz a semana passada no meu clube, no Rotary Clube do Rio de Janeiro, eu chamei a atenção para um fato, e até pedi a alguns companheiros mais antigos que, por favor, me dissessem se eu poderia citar, o caso do companheiro Célio Borja, também falecido. Quando o governo Collor já estava passando por uma dificuldade enorme, vários aqui na sala devem lembrar, que foi chamado o doutor Célio Borja para poder dar sustentação jurídica àquele governo, que acabou sofrendo impeachment. Mas o governo ainda conseguiu sobreviver mais 12 ou 14 meses por conta da presença do Célio Borja lá como ministro da Justiça, que conferiu ao governo, vamos dizer assim, uma credibilidade por conta do saber jurídico dele, da atuação jurídica dele, que outros poderiam também ter conferido, mas ele foi o escolhido. E ele era rotariano do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Será que essa não foi também uma contribuição do Rotary Clube do Rio de Janeiro à estabilidade nacional? Então, são coisas que a gente não consegue, vamos dizer assim, quantificar, porque são rotarianos trabalhando o tempo todo, produzindo pelo Brasil. E aí, quando a gente pega o Rotary Clube do Rio de Janeiro, o Rotary Clube de São Paulo, o Rotary Clube da Bahia, o Rotary Clube de Recife, todos os Rotary Clubes que a gente tem pelo Brasil, tá? Quantas pessoas estão nesses clubes e contribuíram para as administrações locais, municipais, estaduais e federais? Então, quando a gente pega um Rotary Club como Rio de Janeiro, um Rotary Club como São Paulo, que estão, vamos dizer assim, no centro financeiro, nos centros financeiros do país, a gente tem no Rotary Club do Rio de Janeiro um número de ex-ministros, eu citei aqui o Célio Borja, mas poderia citar 10 ex-ministros, ou talvez até um número maior. E eu aqui destaco alguns, por exemplo, Francisco Dornelles, que recentemente deixou o nosso clube, porque já não estava mais frequentando, veio a pandemia, ele decidiu deixar, mas 2 vezes ministro, um rotariano que ocupou vários cargos importantes na administração federal e deu a sua contribuição como rotariano. Marcílio Marques Moreira, que continua conosco, que também deu a sua contribuição em determinado momento. Délio Jardim de Matos e tantos outros ex-ministros que, por conta das suas trajetórias profissionais, foram escolhidos, sem dúvida nenhuma, mas que eram rotarianos e atuaram como rotarianos naquele momento. Então, essa contribuição também tinha sido pensada por Paul Harris e pelos seus amigos quando foi criada aquela rede de relacionamento, que, vamos ser sinceros, a primeira, vamos dizer assim, a ideia principal do Paul Harris, segundo contam, né, para montar a estrutura que nós temos de Rotary hoje, foi criar uma rede de relacionamentos. Foi criar o Instagram daquela época, o LinkedIn daquela época, talvez mais LinkedIn do que o Instagram, porque a ideia era profissional, mas era criar uma rede de relacionamentos. E essa rede de relacionamento, no mundo inteiro, tem ajudado muito
a estabilidade dos países, o desenvolvimento das comunidades, principalmente das comunidades mais carentes, sem dúvida nenhuma, mas das comunidades como um todo, e um exemplo a ser seguido. Mas o mundo mudou. E hoje a gente não precisa mais daquele modelo que foi pensado pelo Paul Harris quando criou o Rotary, há 115 anos atrás, né? Aproximadamente 115 anos atrás. A gente hoje tem que adaptar o nosso clube às redes de relacionamentos que a gente tem. Então, qual vai ser o futuro do Rotary? É isso que a gente tem que pensar agora, nesses 100 anos. Qual vai ser o futuro do Rotary no Brasil? E quem tem que propor agora somos nós. Nós não podemos ficar presos a um modelo que foi desenvolvido há 100 anos ou há 115 anos atrás, que foi um sucesso durante esses 115 anos, mas que precisa ser adaptado. Os fundamentos permanecem, mas ele precisa ser adaptado ao mundo moderno. Porque quando a Tarsila do Amaral pintou o Abapuru, na Semana de Arte lá que ele foi apresentado em 1928, isso aqui era um revolucionário. Hoje, nós estamos no metaverso. Ontem eu estava conversando com uma professora de Direito, que vai dar aula numa turma minha dentro de mais ou menos um mês, e ela estava me mostrando no material dela, que eu tenho que aprovar, né, que ela iria falar no metaverso. Eu disse, mas pense bem, nós vamos falar no metaverso e 90% dos alunos sequer teve algum contato com o metaverso até esse momento. O metaverso, acredito que para a grande maioria, talvez para 99% das pessoas na sala, seja alguma coisa ainda absolutamente abstrata. Mas nós precisamos começar a pensar que o metaverso está aí, que dentro de 3 ou 4 ou 5 anos, é ele que vai existir. E aí os nossos clubes que hoje têm páginas, né, em redes sociais vão ter que estar no metaverso também. E nós não podemos esperar que tudo aconteça para que depois o Rotary entre, porque senão a gente perde a possibilidade de atrair a juventude que vai, daqui a 30, 40, 50 anos, estar liderando realmente o futuro da nossa organização. Então, o que é que nós vamos fazer? E aí, eu fui convidado pela comissão do Centenário para coordenar um seminário. E esse seminário, nós pensamos em abordar os 4 pilares que a nossa presidente, Jennifer, decidiu que são os pilares de maior importância nesse momento, mas que não vão deixar de ser os pilares de maior importância durante muito tempo. Tá? Então, nesse seminário, o que a gente pretende é pensar nos próximos 5 anos. O que é que o Rotary no Brasil pretende fazer do ponto de vista de educação? O que o Rotary no Brasil pretende fazer do ponto de vista de saúde, de meio ambiente, de mulher, de diversidade, de inclusão? O que nós podemos traçar como propostas para os nossos clubes para desenvolver nesse sentido? Porque se a gente traçar as nossas metas, se a gente estabelecer quais vão ser as nossas metas, a gente vai correr atrás e a gente vai entregar como sempre entregou. Se a gente deixar a coisa solta, depois a gente não sabe quantificar. A gente entrega e não sabe quantificar. Então, qual é a ideia? É que a gente use esse seminário, desde o primeiro momento foi a proposta que eu fiz, e que foi aprovada pela comissão, que estava, nós já estamos planejando o centenário há mais de 3 anos, a ideia foi imediatamente aprovada pela comissão como um todo, é a gente sentar com os rotarianos que estiverem presentes a essa reunião do centenário e decidir o que é que nós queremos para o Rotary para 5, 10, 15 anos. Então, qual é a ideia? É pensar o Rotary nos próximos 100 anos. Essa que é a ideia. E aí a gente não vai pensar 100 anos, a gente vai pensar para os próximos 5, depois para os próximos mais 5, depois mais 5, depois mais 5. Então, a cada 5 anos, a gente volta a rever o que a gente pensou e ver o que a gente vai planejar para o futuro, mas sabendo o que a gente conseguiu atingir. E aí, nesse primeiro momento, nessas 4 áreas. Então, nesse seminário que nós vamos realizar no Rio de Janeiro, a ideia é que a gente tenha salas, uma sala para cada assunto, onde as pessoas que estiverem naquela sala vão discutir especificamente aquele assunto. Tá? E aí eu vou aqui me antecipar um pouco, mais adiante a gente vai ver um slide que trata disso, mas durante uma manhã nós vamos estar discutindo o assunto, e aí, mais ou menos, no início da tarde, a gente já vai estar com um documento pronto, elaborado, de 2 parágrafos para cada uma dessas áreas, onde a gente vai propor como nós vamos atuar, tá? E aí cada clube depois vai desenvolver a sua própria proposta dentro dessa proposta macro que nós vamos desenvolver, para que o Rotary do Brasil inteiro siga no mesmo caminho, podendo ter, logicamente, outras atividades, mas siga no mesmo caminho, esse caminho pensado pela Jennifer Jones,
nos próximos 5 anos, pelo menos, para a gente poder também quantificar o que a gente vai conseguir realizar nesse período. Para isso, a gente precisa fixar metas que sejam de curto, médio e longo prazo, e aí cada clube vai fazer isso, não na reunião que nós vamos ter do centenário, mas a ideia é que, na volta para casa, cada um de nós, reunido com o seu clube, pense como é que nós vamos fixar metas para 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que a gente chegue nos 5 anos tendo realizado alguma coisa. Metas que sejam intermediárias, né? O que é que a gente vai conseguir para 6 meses? O que é que a gente vai conseguir para 1 ano e meio? Tá? Que sejam factíveis e alcançáveis e que a gente possa acompanhar para corrigir os rumos se a gente não estiver chegando lá. E aí, sempre metas que sejam proporcionais à capacidade de entrega de cada clube. Qual foi a... Eu vou dizer minha ideia, porque eu me sinto melhor assim, dizendo, ó, se vocês acharem que foi loucura, a culpa é minha, especificamente. Qual foi a minha ideia? Um clube que tenha, dá um número aqui qualquer, tenha 10 companheiros, ele pode decidir que ele quer criar uma vaga no ensino fundamental por ano. E aquele é o tamanho que aquele clube tem. Não adianta a gente dizer que cada clube vai ter que criar 10 vagas no ensino fundamental. O clube é que vai dizer, olha, com o número de associados que nós temos hoje, nós vamos poder criar 1, 2, 3 vagas no ensino fundamental por ano. E aí um clube grande como São Paulo, um clube, né, médio para grande como Rio de Janeiro, ou eventualmente nós temos um clube hoje, que é o clube do governador do nosso distrito, que é o Nova Iguaçu, que é um clube muito grande também, né? Um clube que está realmente muito pujante. Esses clubes, e aí outros clubes a gente tem também em São Paulo, e nos distritos do Brasil todo, eu já dei aqui o exemplo do Rotary Clube da Bahia, do Rotary Clube de São Paulo, desculpa, do Rotary Clube do Recife, que são clubes grandes, o clube maior vai poder dizer, olha, eu tenho condição de criar 20 novas vagas, eu tenho condição de manter 50 vagas por ano. Cada um vai fixar metas que sejam proporcionais ao tamanho do seu clube. E aí as metas não podem ser nem muito conservadoras, porque senão elas não geram inspiração, não geram trabalho. Inspiração aqui foi, né, figura de linguagem. Tá? Nem muito audaciosas, para que não inibam as contribuições individuais. Então, todo rotariano tem que sentir que ele tem como participar daquela meta que o clube dele fixou. Essa é que é a ideia, é a gente sair de lá com alguma coisa que seja factível. Não fazer só uma festa bonita, receber a presidente de Rotary Internacional, uma festa com muitos rotarianos e tal. Não é só isso que a gente quer. A gente quer sair de lá com alguma coisa que dê futuro, presente e futuro ao Rotary. O presente ele já tem, mas que dê futuro ao Rotary. E um futuro com, vamos dizer assim, a possibilidade de sucesso que a gente tem como construir. E aí, nosso seminário, vamos dizer assim, eu já fiz a apresentação aí, nesse caso especificamente, e a gente tem a programação do que vai acontecer no Rio de Janeiro nesses dias. Para quem quiser, por favor, anotem esse endereço, https://rotaryrio100.com.br. Lá vocês vão encontrar tudo o que vocês acharem interessante, tá? Pesquisar sobre esse nosso evento. Eu vou aqui mostrar quais são as telas, rapidamente, tá? Só para a gente entender o que tem lá, mas basicamente as informações estão todas lá. Algumas coisas estão sendo discutidas ainda. Uma delas é o próprio seminário. Tá? Recentemente, há coisa de 3 meses atrás, mais ou menos, um ex-diretor de Rotary Internacional, que está muito envolvido na programação, entrou em contato comigo por WhatsApp somente, não nos falamos, e ele disse que o seminário precisaria ter um conteúdo rotário expressivo. Tá? As palavras foram mais ou menos essas, ele não fixou exatamente quanto era, o que era, nada disso, perguntou se eu participaria de uma reunião para a gente discutir o assunto. Mas, desde então, eu estou aguardando o convite, ele ainda não chegou. Então, pode ser que, quando o convite chegar, a gente precise dar uma ajustada na ideia inicial. Eu, sinceramente, acho que a ideia inicial vai entregar o que a gente quer. Mas, logicamente, se houver necessidade da gente modificar um pouco a programação para incluir esse conteúdo rotário que seria, vamos dizer assim, eventualmente trazido por figuras sêniores do rotarismo nacional, eventualmente do rotarismo, inclusive, internacional, não sei exatamente qual é a ideia. O que eu não gostaria que a gente perdesse era essa capacidade de produzir um documento para ser assinado por nós, rotarianos brasileiros, para ser assinado pela presidente do Rotary Internacional, que nos comprometa com algum tipo de objetivo para a nossa instituição. Não sei se vocês concordam comigo, pode ser que eu seja voto vencido, mas acho que esse seria o ideal. Mas, de qualquer forma, teremos o seminário e a nossa ideia é que esse seminário seja o mais participativo possível, para que todos os rotarianos tenham voz. Bom,
Essa é a cara daquele site na hora que vocês entrarem. Né? Entrou no site, botou lá rio100.com.br, vai encontrar essa cara aqui dele, essa é a máscara, vamos dizer assim, do nosso site. E em cima, como vocês estão vendo, tem ali programação, Experiência Brasil, seja patrocinador, promocional, a gente vai rapidamente falar em cada uma dessas abas. Né? Logo depois, na página seguinte, tem lá a participação da nossa presidente Jennifer Jones, primeira mulher presidente de Rotary Internacional, que nos dá muito orgulho, muito prazer recebê-la nesse centenário do rotarismo do Brasil, do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Então, para nós é realmente um prazer muito grande que ela possa e tenha querido vir participar conosco dessa festa. E aí, quando vocês clicarem em programação, tem ali no primeiro item a agenda. Então, a gente vai rapidamente passar por ela. Né? Clicou ali em cima, você vai ver toda a programação. E aí, visita projetos. Também vou falar aqui na hora que a gente estiver falando na agenda. A placa comemorativa. O lançamento do livro dos 100 anos está sendo elaborado pelo companheiro Ricardo Gondim, mais uma equipe que está recebendo, inclusive de São Paulo, muitas contribuições. Tem companheiros de São Paulo que têm dado contribuições fantásticas para o livro. Tá? E aí, mais informações sobre as comemorações, sobre os convidados especiais. Bom, qual é a agenda? O que se pretende é que os nossos participantes cheguem na sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, e a presidente Jennifer Jones vai estar chegando também entre sexta e sábado de manhã. Tá? No sábado de manhã vai haver um City Tour do Centro Histórico do Rio de Janeiro, que vale a pena, porque a gente tem muita história, principalmente agora que nós tivemos aí os 200 anos de independência, da chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, logicamente tem todo o passado, mas além disso da chegada da família imperial portuguesa ao Brasil e logo depois da separação, com tudo que envolve de prédios históricos e a história toda que a gente conhece, como se desenvolveu. Um almoço no bairro boêmio de Santa Teresa, com aquela vista linda da Baía de Guanabara, e à noite, para aqueles que tiverem interesse, um camarote específico do Rotary para o desfile das campeãs. Tá? Isso no sábado. No domingo, a gente vai ter amanhã livre, almoço livre, e à tarde, uma visita ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde a presidente Jennifer Jones vai plantar uma árvore, como o Paul Harris fez quando fez a sua visita ao Rio, e a abertura do evento em si com um coquetel no Pão de Açúcar, no Morro da Urca, especificamente. Ok? Aí, na segunda-feira, dia 27, nós vamos ter de atividades uma visita ao projeto social Escola Paul Harris, em Nova Iguaçu. Essa escola é uma escola que atende a crianças excepcionais, é um projeto de sucesso do Rotary, e um almoço no Rotary Clube Nova Iguaçu, que é o clube do nosso atual governador do nosso distrito, Carlos Fávaro. Tá? À tarde, na volta de Nova Iguaçu, nós vamos passar num projeto social Maré dos Sabores, um projeto também muito interessante, que faz parte daqueles projetos da Crista, que fica numa área conturbada da cidade, onde você tem uma série de problemas de segurança, eu posso dizer aqui, inclusive, de presença de traficantes, de milicianos e tal. É uma área conturbada, mas que nós fizemos um projeto lá, esse projeto é do Rotary Clube do Rio de Janeiro, em parceria com os Sabores da Maré, que é uma organização local. É muito legal, muito bacana. E, à noite, um culto ecumênico no Cristo Redentor, né, no Corcovado. E, nesse caso, especificamente, para quem tiver interesse, convém logo se inscrever, porque o número de participantes no Corcovado permitido para esse tipo de evento é pequeno, chega a 300 pessoas no máximo. Tá? Então, chegando a 300 pessoas, a gente não vai ter mais como aceitar ninguém. E aí, na terça-feira, nós teremos o nosso seminário, tá? Rotary Brasil, os próximos 100 anos, que é que nós pretendemos fazer, essa que é a ideia, comecei a vocês pensando de 5 em 5, não pensando nos 100 anos, mas o que é que nós queremos nos próximos 100 anos é cada vez ter uma relevância maior na sociedade. Tá? Uma exposição fotográfica Brasil na visão do Rotary Jovem, tá? Que é um programa desenvolvido pelo Rotaract Interact e pelo intercâmbio de jovens, tá? E a cerimônia oficial do centenário com um jantar de gala no Hotel Sheraton. E, aliás, eu não tinha comentado aqui, mas quando vocês entrarem, vão ver que o hotel oficial das nossas atividades vai ser o Hotel Sheraton, é onde a presidente vai ficar. E na quarta-feira, nós vamos ter uma reinauguração, está aparecendo ali como inauguração, mas é uma reinauguração do Marco Rotário, e aí comemorativa a presença da presidente e de todos os companheiros que estiverem conosco,
Depois vamos ter a plenária do Rotary Club do Rio de Janeiro. Na realidade, ali, a gente precisa fazer um ajustezinho, porque a gente vai ter uma visita à sede do Rotary Club do Rio de Janeiro, que fica próxima do Marco Rotário, tá? E depois um almoço, que aí sim vai ser a plenária, na Associação Comercial. Terminado esse almoço, na quarta-feira, 1º de março, as atividades vão ser encerradas e aí a presidente parte à noite ou na madrugada, não sei exatamente, deve ser mais ou menos 10, 11 horas da noite, para um post-tour. A empresa que está nos ajudando, que é a empresa Belo, na montagem de toda essa programação, reserva de hotel, etc., 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 tem também a possibilidade, para quem tiver interesse, de fazer um post-tour. Mas aí já sairia da parte das comemorações do nosso centenário especificamente. Tá? Na aba Experiência Brasil, você tem lá informações essenciais sobre o Rio de Janeiro, Carnaval, etc. Tá? Seja patrocinador para aqueles que quiserem, e nós estamos precisando de patrocinador. Como você pode patrocinar o evento e, logicamente, a publicidade que isso poderá dar para a sua empresa. Tá? No promocional, para quem quiser fazer reuniões apresentando vídeos, nós temos o vídeo promocional em português, vídeo promocional em inglês, e uma apresentação específica para reuniões, conferências digitais, que vão acontecer, na realidade, após o nosso evento, mas que a agência de publicidade preparou, tá? E que pode ser usado a qualquer momento, por qualquer companheiro ou clube que tenha interesse. E aí, depois, a questão dos valores, e aí, dependendo do pacote que você queira comprar, quantas atividades você queira participar, se vai querer ficar ou não no Sheraton, etc., etc., os valores estão colocados ali na aba Valores. E, dito isso, eu só posso dizer o seguinte: os protagonistas dessa festa somos todos nós, rotarianos do Brasil. Não existe protagonismo de A, de B, de C, né, eu até brinquei outro dia de autoridade rotária, não existe protagonismo de todos os rotarianos do Brasil. O que nós queremos é que, o que nós, Rotary Clube do Rio de Janeiro, queremos é que todos os rotarianos do Brasil tenham voz nessa festa, que ela seja uma festa de todo o Brasil mesmo. E, para que isso aconteça, nós precisamos que cada um de vocês, cada um dos nossos companheiros rotarianos de todos os clubes do Brasil, participe, sugira, divulgue, convide. E, com suas ideias, com sua ajuda, no final de fevereiro de 2023, nós vamos mostrar ao mundo rotário que o Rotary no Brasil está, com todo vigor, já pensando no bicentenário. Centenário, em fevereiro, já vai ser coisa do passado, nós já vamos estar pensando em bicentenário. E vamos que vamos, agradeço pela atenção de vocês, estou à disposição para responder quaisquer perguntas agora e durante todo esse período de preparação. E peço a vocês, vamos logo nos engajar, convidar mais companheiros, vamos fazer com que falte lugar nos hotéis do Rio de Janeiro nessa nossa festa. Temos condição de fazer isso, temos condição de chamar a atenção do Brasil para essa festa fantástica que vai ser desenvolvida e queremos a participação de todo mundo. Vai ser uma festa inclusiva, essa é a nossa ideia. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, companheiros, pela atenção, pela paciência. Espero não ter estourado muito meu tempo,